calma lá, porque isso não foi apenas uma derrota do Messias. Não foi também uma derrota apenas do Lula. É uma derrota de um sistema que está transformando o nosso país há muito tempo numa ditadura. Deixa eu explicar para vocês as consequências, a implicação que essa votação de hoje teve. Lula despejou 12 bilhões de reais em emendas para tentar comprar voto pro Messias. Uma indicação de um presidente da República pro STF não era rejeitada há 40 anos. De repente, o Messias tem 42 votos contrários. Isso porque o governo está articulando e tentando comprar votos há 5 meses. E quais são as implicações? É uma derrota que nenhum presidente da República jamais teve. Nenhum presidente da República Democrática, Brasil Democrático, sofreu uma derrota tão vergonhosa, tão acachapante quanto essa. Aqui nós estamos falando apenas da derrota do Lula, do PT e desse governo. O Congresso agora está fechando a janela de comunicação para esse pessoal. Mas mais importante que isso, foi uma mensagem para o STF. Os ministros do STF interpretaram essa votação de hoje como se fosse uma declaração de guerra. Finalmente o Congresso, o Senado, dizendo basta. Nós não aceitaremos outro Moraes aí. Veja o trecho dessa reportagem que saiu agora na CNN. Outro ponto, esse é muito importante, Thaís, que é a reação dos magistrados da Suprema Corte. Ficou todo mundo atônito, essa foi a palavra que me passaram aqui, com essa rejeição, cachapante nesse placar que chamou muita atenção, a rejeição de um nome indicado pelo presidente da República. O entendimento entre os magistrados da Suprema Corte é de que sim, isso foi um recado do Congresso Nacional à Suprema Corte, é aquilo que a gente estava contando aqui mais cedo, né? Um desejo da oposição, de uma ala importante do Senado, que vai um pouco além da oposição, de dar recados à Suprema Corte, ao Judiciário, né? Depois do que aconteceu ali na CPMI do INSS, que não foi prorrogada, depois de Gilmar Mendes entrar com uma ação contra Alessandro Vieira, depois que ele fez o indiciamento, não pediu o indiciamento de magistrados, e a reclamação constante sobre avanços e desmandos, pelo menos isso é o que diz uma ala do Senado, do Judiciário em relação às prerrogativas do Congresso Nacional. E a gente coloca aquele outro ponto, planejamento para abrir caminho depois das eleições para impeachment, andamento de impeachment de ministro do STF. De certa forma, o Messias, eu até agradeço a ele. Ele serviu de pivô para uma virada de página, para um novo capítulo. E sinceramente eu não fico nem um pouquinho triste com a reação dele quando ele descobriu que havia perdido e havia sido rejeitado. Sabe por quê? Porque centenas, talvez milhares de crianças, de fetos, de bebês perderam suas vidas com aquela resolução que ele assinou. Porque centenas de vidas foram destruídas porque ele cooperou com Alexandre de Moraes para prender inocentes. Porque velhinhos tiveram seus dinheiros roubados porque ele protegeu ladrões. E milhares de pessoas foram censuradas nas redes sociais. Isso é um grito que o Brasil está dando. E graças a todos vocês que ajudaram nessa mobilização das redes sociais, falando com os senadores, essa pressão funcionou. Essa é uma vitória de hoje, que vai nos dar liberdade, que vai nos dar uma nova história daqui pra frente. E amanhã, quinta-feira, nós vamos derrubar o veto do Lula da dosimetria. Sinceramente, eu já tinha esquecido o doce gosto da vitória. É tanto tempo, perseguição, apanhando, tristeza, sofrimento, falta de esperança, que meu coração já não aguenta, minha voz já falha. Nós estamos começando a escrever uma nova história. Sabe o que acontece agora na atmosfera do Brasil, aqui em Brasília principalmente? Que esse governo acabou. Essa votação de hoje é uma votação que tem uma mensagem escancarada. Esse governo acabou. Um governo que não consegue colocar o seu indicado no STF é um governo que não consegue mais nada. Ele disse que se o Messias fosse reprovado seria guerra. Pois agora, é a hora de nos unirmos aqui, senadores, deputados, o centro, a direita, porque a esquerda não tem conversa. E derrotar essa facção criminosa desse sistema que envolve membros do STF, Procuradoria-Geral da República, o governo do PT, e começar a colocar pessoas boas no nosso estado. Flávio Bolsonaro, maioria do Senado. Meus amigos, sorria. Nós estamos escrevendo uma nova história do Brasil.